Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na última aula nós falamos sobre grandezas diretamente proporcionais, que é que quando uma grandeza aumenta, outra grandeza também aumenta. Hoje nós vamos, ou quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Ela sempre mantém essa proporção, essa relação. Hoje nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, que como o próprio nome já diz, elas são inversas. Ou seja, o par de grandezas, eles vão ter relação inversa. Quando um aumenta, o outro diminui, ou vice-versa. Quando um diminui, o outro aumenta. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos sobre grandezas diretamente proporcionais. O primeiro exemplo é o seguinte: em uma lanchonete, Dona Nilda prepara suco de morango todos os dias, em 10 minutos, e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, Dona Nilda dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos? Vamos lá. Em 10 minutos, utilizando, vou colocar aqui 4 liquidificadores, os sucos vão ficar prontos em 10 minutos. 8 liquidificadores, que aqui tá dizendo que ela dobrou, o dobro de 4 é 8. Então, 8 liquidificadores vai corresponder a X minutos. O que a gente vê aqui? Aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, quer dizer que eu não posso resolver ela da mesma maneira que eu resolvo as que são diretamente proporcionais, porque elas têm uma relação diferente, elas têm uma relação inversa. Se elas têm uma relação inversa, para me resolver, é só eu inverter uma das frações, eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque elas são inversamente proporcionais. Então, 8 sobre 4 vai ser igual. Vou inverter. O x vai ficar em cima e o 10 vai ficar embaixo. A partir de então, eu posso resolver normal. Multiplico em forma de x. 8 vezes x é 8x, que vai ser igual a 4 vezes 10, 40. X vai ser igual a 40 dividido por 8. X vai ser igual a 5 minutos. Se com 4 liquidificadores ela gasta 10 minutos, com 8 liquidificadores ela vai gastar 5 minutos. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para os próximos. Vamos lá, gente, para o próximo exemplo. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Aí aqui a gente vê que são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Para diminuir a quantidade de dias, ou seja, a quantidade de tempo, será necessário aumentar o número de operários, não é isso, gente? Então, vamos escrever primeiro aqui a relação que a gente tem. 5 operários, eles correspondem a 10 dias. 5 corresponde a 10. X operários vão corresponder a 2 dias. Como são grandezas inversamente proporcionais, então a gente vai ter que inverter uma das frações, como eu já expliquei para vocês. Se é inversamente, inverte uma das frações. Então, fica 5 sobre x, que vai ser igual a 2 sobre 10. E multiplica em forma de x agora. X vezes 2 é 2x, que vai ser igual
5 vezes 10, 50. X vai ser igual a 50 dividido por 2. X vai ser igual a 25. Então, para que esse mesmo muro seja construído em 2 dias, serão necessários 25 operários. Esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Vamos lá, gente, para o terceiro exemplo. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? E aqui a gente vê que são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque se aumentou o tempo, é porque diminuiu a velocidade. Se ele, por acaso, aumentasse a velocidade, iria diminuir o tempo. Então, são inversamente proporcionais. Vamos escrever aqui a relação entre eles. 120 km por hora vai corresponder a 2 horas. X km por hora vai corresponder a 6 horas. Como eu disse para vocês, são grandezas inversamente proporcionais. E se são inversamente proporcionais, a gente inverte uma das razões. Vai ficar o seguinte: 120 sobre x, que vai ser igual a que a gente inverte, fica 6 sobre 2. E a partir de então, a gente resolve, multiplica em forma de x. X vezes 6, 6x, que vai ser igual 120 vezes 2, 240. X vai ser igual a 240 dividido por 6. X vai ser igual a 40. 40 km por hora. Então, se esse veículo ele estivesse a 40 km por hora, ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como é que são grandezas inversamente. Só vocês ficarem bem atentos e pensarem, se um aumenta ou outro diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Se os dois aumentam, são grandezas diretamente proporcionais. E aí, a partir de então, vocês vão conseguir identificar o que é uma grandeza direta e o que é uma grandeza inversa. Se a grandeza for inversa, na hora de você resolver o problema, não esqueçam que tem que inverter uma das razões. Então, gente, foi isso. Espero que tenha ajudado vocês. Agradeço a atenção de cada um e até a próxima.